quero te mostrar como calcular o tempo médio de atendimento de chamados. Nesse exemplo aqui é chamados para a área de TI, mas podia ser para qualquer coisa, pode aplicar isso em qualquer coisa. Eu tenho uma tabela de chamados para a área de TI, onde cada linha é um chamado, e tenho uma dimensão, uma de calendário aqui, onde elas estão relacionadas. Então, eu tenho aqui a data de chegada do chamado, data chegada TI, e tenho a data de conclusão TI. Aí eu quero saber qual é meu tempo médio qual está sendo meu tempo médio de atendimento dos meus chamados, né? E aí pode filtrar para o sistema, para o analista, né? Aí a brincadeira, né, não tem limite. Ó, vou mostrar uma forma mais errada de fazer, que dá certo, mas não é a melhor forma de fazer. E depois vou mostrar a forma mais técnica de fazer, uma forma em que a performance é melhor, né? Uma forma que, tecnicamente falando, é a forma mais elegante. Ó, a forma menos elegante e que dá certo também é criando uma coluna calculada. Ó, nova coluna, vou dizer aqui dias de atendimento, coluna, é a diferença entre date diff da data de chegada TI para a data de conclusão TI em dias, né? Aqui, e aí eu crio uma medida aqui, que a medida vai ser a média dessa data. Então vamos lá. Tempo médio atendimento, coluna, chamado coluna aqui, que é a primeira forma, né? É o average daquela coluna lá, né? Que eu chamei de dias atende coluna. Então ele vai trazer aqui o tempo médio de atendimento, no caso 162 dias, né? Tá sem filtro nenhum aí, só tô mostrando. Tempo médio de atendimento, vou botar numa tabela aqui, só para ilustrar melhor. Então vou botar aqui na tabela o chamado, o número do chamado e essa medida que a gente criou. Ele vai dar o tempo médio para o chamado. Aumentar aqui para a grade para 16. Então tá aí, né? Agora a forma mais elegante de fazer, que é sem criar coluna calculada, né? Por quê? Porque coluna calculada, essa coluna aqui está aumentando nossa tabela, né? Então vai tender a consumir mais memória do sistema. Isso não é recomendável de ser feito. A forma recomendável de ser feito é por medida, sem existir aquela coluna calculada. Então vou chamar aqui dias, atendimento, medida. Vai ser um average. Eu quero linha a linha. Eu quero linha a linha calcular a minha média lá, a minha diferença entre as datas, linha a linha. Linha a linha significa o quê? Função iterante. Vai ser uma função que termina com x no final. No caso, eu quero uma média, average x. Então vamos lá, average x. De qual tabela? Da minha tabela de chamados. F chamados. Qual a expressão? É o date diff. Date diff da data de chegada TI para a data de conclusão TI e eu quero em dia. Fechei aqui, fechei aqui. Vou puxar aqui para minha tabela essa nova medida só para a gente ver se tá igual, né? Ó, a da esquerda é aquela média lá daquela coluna que eu criei, né? Que não deve ser feito. E a da direita é por medida. Então, ó, igual, ó. Igual, né? Tá igual. E a forma certa de fazer é por medida. Ó, vou arrastar para cá a minha medida, que foi essa aqui, né? Tempo, não, foi essa aqui. Arrastar para cá. Bateu aqui, ó.
bateu o valor, né? O valor total bateu também. Ó, 162,01, 162. Se a gente quisesse mostrar esse resultado só por tabela, vou mostrar outra coisa aqui, ó. Em vez de SumX, poderia ser, em vez de AverageX, poderia ser até um SumX. Na tabela vai dar o mesmo resultado. Ó, na tabela aqui, o resultado é o mesmo. Ó. O resultado é o mesmo na tabela. Por quê? Como na minha tabela de chamados, cada linha é um único chamado, não vai ter diferença eu ir linha a linha e dizer que no final eu vou somar ou vou tirar a média, porque eu estou fazendo para uma única linha. Se na minha tabela eu tivesse um chamado para se repetisse, tivesse um mesmo chamado, se repetisse em mais de uma linha, aí sim, aí obrigatoriamente eu ia ter que usar o AverageX. Então, se quiser mostrar isso por tabela ou em um gráfico, tanto faz usar o Sum como o AverageX. Mas se quiser mostrar aqui, ó como ficou diferente aqui para o cartão. Porque aqui no cartão, ele está fazendo o quê? Ele está totalizando o total, ele está somando. Ó. No final, ele soma todos os dias, a diferença entre os dias. Então, se eu quiser mostrar para o cartão, o resultado fica errado. Então, para mostrar em um gráfico ou numa tabela, tanto faz usar o AverageX ou o SumX. Mas para mostrar em um cartão, tem que ser o Average, porque no final ele faz, na iteração, ele calcula para cada chamado, para cada linha, ele calcula a média, e no final, se deixar o Sum, ele vai somar tudo. Se usar o Average, ele vai tirar a média de tudo. Aí, se a gente quiser usar para cartão, tem que ser o Average. Para uma tabela, para um gráfico, tanto faz, vai estar o Sum ou tal AverageX. Então a dica foi essa, não use coluna calculada, use medidas.